Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Paul Bottes. Eu acho que é assim que se pronuncia. Essa HQ é o mais novo lançamento da editora Taverna do Rei. A Taverna do Rei é uma loja de quadrinhos, de card games, enfim. É uma loja de colecionáveis, uma loja de cultura pop de São Paulo que se transformou também em uma editora. Dessa mesma editora, a gente já resenhou aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, o primeiro lançamento deles, que é o Ramírez Tem Que Morrer. E em Ramírez Tem Que Morrer, a gente viu uma HQ um pouco mais pop, uma HQ mais dinâmica, mais moderna, e eu achei que seria essa a linha editorial que a Taverna do Rei ia adotar. No entanto, ao nos entregar Paul Bottes, uma obra europeia, uma obra do artista Patrick Bruin, eu acho que é franco-belga, né? A gente tem aqui uma mudança de rumo, uma mudança de rota ou uma ampliação, né, nesse perfil de catálogo da editora. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente tem um quadrinho muito debruçado sobre o universo das artes. Para quem não sabe, Paul Bottes é o termo que os franceses usam para se referir às crianças que vivem na rua, a meninos traquinos, a meninos travessos, a crianças que vivem soltas por aí fazendo suas estripulias. E essa história, ela faz referência também a um artista, que é o Francisque Paul Bottes, que era o cara que ajudou a cunhar esse termo, né? Ele viveu na França no século XIX e tinha como suas principais inspirações o cotidiano de pessoas na região, inclusive de Montmartre, que é um bairro famoso em Paris hoje. E a história se passa justamente em Montmartre e começa em 1905. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de crianças, da parte mais pobre de Paris, lutando para sobreviver em uma Paris ainda rústica, em uma Paris ainda distante dessa cidade das luzes que nós conhecemos hoje. Esse é um quadrinho sofisticado. Por quê? Porque ele propõe uma narrativa que se debruça sobre um período histórico, mas também se propõe a nos divertir. É como se a gente estivesse vendo uma história de uma turminha lá, uma turma da Mônica, no bairro do Limoeiro, só que é uma turma um pouco mais ousada, vamos dizer assim, lá da região de Montmartre. E essas crianças da região de Montmartre, que são de uma classe baixa, uma classe menos favorecida, vão ter contato com um outro jovem que é da região mais nobre. Ele mora na região do Clichy, ou morava na região do Clichy. E a gente vai conhecer que essa família nobre tem uma série de expectativas a respeito do seu filho, e ele tem alguma tendência a ser artista. Ele não quer ser nada daquilo que o pai desejava que ele fosse. E quando esses dois mundos se encontrarem, eles vão se encontrar, porque a região de Montmartre começa a sofrer uma espécie de especulação imobiliária. O pai do menino rico vai levá-lo para conhecer o Montmartre, onde ele está pretendendo investir e comprar terrenos. Esses terrenos são onde moram as crianças pobres e essa turminha vai se reunir para que de alguma maneira eles evitem essa exclusão, essa expulsão deles daquela região onde eles estavam habituados. A turminha vive de angariar fundos através da venda de sapos e rãs que eles capturam ali nos pântanos da região para levantar grana, para comprar alimento, para ajudar dentro de casa, porque eles são realmente muito pobres, né? Isso mostra que a Europa do início do século XIX, pré-Primeira Guerra Mundial, era uma Europa ainda muito diferente daquela que a gente conhece hoje. Era uma Europa onde a desigualdade e as condições de vida estavam muito longe do ideal de índice de desenvolvimento humano que em alguns países hoje é possível você encontrar. Então esse é um quadrinho que em pouco mais de 65, 70 páginas, ele vai dar um panorama cultural e social de uma França de 1905 a 1910 por ali, e também vai mostrar como se davam as relações sociais e também vai mostrar como a vida de artista, como optar por ser um desenhista, um ator, um cantor, não era ainda nada glamuroso, né? E aí esse jovem rico,
ele tendo contato e tendo esse intercâmbio de visão de mundo com os jovens pobres, ele vai tomar certas atitudes, a família dele é envolvida nessa trama de um jeito bastante incomum, né? Não só o pai dele, mas também a gente vai ter um outro membro da família sendo coadjuvante da história de uma forma bem cômica, e aí é onde esse quadrinho me pegou. Esse quadrinho me pega quando ele tenta contar várias histórias, ele consegue contar todas elas, amarrar em uma situação bastante consistente na sua conclusão, ser poético, ser muito bem conduzido, né? Então, se a ideia aqui do Patrick Bruin era nos apresentar quem eram esses personagens, os Paul Bottes, que o artista Francisco Paul Bottes popularizou, ele consegue isso. Ele consegue fazer a gente se interessar em tentar descobrir quem foi Francisco Paul Bottes. Eu já fiz várias pesquisas na internet para saber mais sobre esse artista, inclusive descobri que tem um tour em Paris, onde é possível ver algumas artes dele espalhadas pela cidade, e ele era um cara que pintava o cotidiano, né? Então, eu acho que um grande quadrinho tem como mérito te apresentar coisas novas e te despertar curiosidade para você ir além do tema que o quadrinho apresenta. E nisso, essa HQ, ela me conquistou. São cerca de 80 páginas em capa dura, em um formato bem maior do que o formato americano, né? É um álbum realmente europeu, como vocês podem ver. Então, aqui a gente tem uma nova faceta da editora Taverna do Rei, investindo aí em um público um pouco mais cult, um público um pouco mais alternativo, ou mirando em um catálogo diverso e, sei lá, o que a gente pode esperar dessa nova editora. O que eu posso dizer é que a edição está muito bem caprichada, o papel é um papel couché de altíssima gramatura, a revisão e a tradução são impecáveis, então a gente tem realmente um novo player muito competente atuando no mercado brasileiro. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima!